13. Quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aí vai dizer assim, no verso 28. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Podem se assentar. O texto que nós acabamos de ler vai dizer que Jesus vai sair da Judéia para Galileia, lá no comecinho que nós lemos. E aí eu queria que você imaginasse comigo qual era o caminho, a geografia que Jesus teria que fazer naquele dia. Imaginem vocês que a Judéia está aqui em cima e a Galileia está aqui embaixo. E a Bíblia vai mostrar que, e a geografia, existiam 3 caminhos que era possível sair da Judéia para chegar até a Galileia. Era possível ir por aqui, era possível ir pelo lado de cá, mas do lado de cá tinha o Rio Jordão. Então quem saísse para ir pelo lado do Jordão teria que atravessar o Jordão, descer e atravessar o Jordão de novo para entrar. E o caminho mais fácil, que é o caminho por Samaria, que bastava atravessar e chegar onde Jesus precisava chegar. Mas era um caminho que era evitado pelos judeus, porque a Bíblia vai nos contar uma rixa que já existia há quase 1000 anos, porque os judeus não se davam bem com os samaritanos. Quando a gente lê a Bíblia e vai encontrar Israel sendo dividido, a Bíblia vai mostrar que parte das tribos ficou para um lado e parte das tribos ficou para o outro. E por causa disso eles não se misturavam, porque eram governos diferentes, e isso veio se arrastando por 1000 anos. Quando nós lemos Lucas capítulo 9, ali próximo do versículo, acho que 50, 51, nós vamos encontrar certa feita Jesus mandando seus discípulos irem na frente para prepararem um lugar para que ele pudesse ir depois. E a Bíblia vai dizer que os discípulos de Jesus não puderam ser recebidos porque os samaritanos não quiseram que eles ficassem lá no meio. Então a gente vai entender que Jesus e os seus discípulos não eram bem-vindos dentro de Samaria. Mas eu amo a escolha de palavras de João quando ele vai escrever este evangelho, porque ele vai dizer assim: era necessário passar por Samaria. Eu gosto quando Jesus fala isso, porque mais de uma vez nós vamos encontrar Jesus indo a lugares que pessoas normais não queriam ir. Mais de uma vez nós vamos encontrar Jesus falando com pessoas que normalmente as pessoas normais não iam querer falar. Mais de uma vez nós vamos ver Jesus entrando em lugares que pessoas normais não entrariam. E nesse dia, Jesus está dizendo que era necessário passar por Samaria. Era o dia que ele ia encarar uma rixa de mais de 1000 anos que vinha acontecendo. E nessa manhã eu quero começar a dizer a você que veio aqui que eu não sei o que é que você está evitando de enfrentar. Eu não sei o que é que você tem feito que está fazendo você mudar a rota que você deveria ir. Às vezes você está passando 2 vezes pelo Jordão, está atravessando o Jordão para descer, está atravessando o Jordão para entrar. Mas nessa manhã Jesus nos trouxe aqui para dizer que esse estado talvez de tristeza profunda que você tem enfrentado no seu dia a dia está fazendo você perder coisas. Talvez o seu temperamento difícil está afastando pessoas. Talvez na sua casa tenha um quarto fechado que você tem evitado abrir a porta porque lá dentro tem culpa, tem mágoa, tem tristeza, tem pecado lá dentro que você não quer confrontar. Mas Jesus nos trouxe aqui nessa manhã para dizer que está na hora de nós enfrentarmos essa Samaria. Porque enfrentar a Samaria vai ser para aquela mulher a mudança da sua vida. E aí a Bíblia vai dizer
pudéssemos desfrutar das coisas boas que Ele fez. A própria Bíblia vai dizer em Gênesis que depois que Jesus cria todas as coisas, Ele vê que tudo aquilo era muito bom. Nós vamos ver Jesus, nós vamos ver Deus criando todas as coisas para dividir conosco. Nós vamos ver Deus sempre cercado através de Jesus pela multidão. Nós vamos ver Jesus escolhendo 12 homens para que andassem sempre no meio. Nós vamos ver que Jesus gosta de estar no meio. Mas nesse dia Jesus vai pegar os seus discípulos e vai falar para eles: vão para o mercado, porque o que eu preciso fazer não pode ter plateia. Nós vamos ver Jesus gostando de estar cercado por pessoas, mas nesse dia Ele vai respeitar os sentimentos daquela mulher. Agora nós vamos ver Jesus tratando conosco nessa manhã, dizendo que existem momentos da nossa vida que a gente vai ter que estar sozinho para que Ele possa falar conosco. E é isso que Jesus vai fazer através da vida dessa mulher. Ele vai respeitar os sentimentos dela. Aqui, Jesus não estava, por mais que a gente pense que Ele estava cercado pelos seus 12 discípulos, quando a Bíblia vai falar que Jesus tinha discípulos, a gente pensa que Ele está sempre com os 12. Mas os 12 foram escolhidos depois. O que a gente tem que entender é que desde que Jesus começou a fazer os seus milagres, Ele é cercado por muitos discípulos. E nós não sabemos com quantos Ele estava naquele dia. Mas imaginem vocês, Jesus pegando um bando de homens e mandando eles para o mercado. Normalmente a gente vai ver que homem não gosta de fazer essa função. Porque mercado exige a gente olhar cada coisa, pegar aquilo que a gente vai usar. E aí até, mãe, desculpa eu falar da senhora aqui hoje, mas a minha mãe, ela é uma mulher muito sábia. A gente não compra, às vezes é claro que a gente vai estar ali naquela necessidade, vai pegar o estritamente necessário. Mas às vezes as coisas que a gente costuma usar sempre, a gente vai pegar mais de um. E a gente vai comprar alguma coisa que já tem na nossa casa. Então a minha mãe, ela olha até a validade de cada produto que ela vai pegar no mercado. Então imagine os homens indo fazer compra no mercado, é uma coisa que ele não gosta de fazer. Aí tem homem que ainda tem a prova. Ele fecha o carro no estacionamento, quando chega na porta do mercado ele não lembra se ele fechou. Aí ele volta para fechar o carro de novo. E assim é a luta dos homens no mercado. E Jesus vai pegar um bando de homens e vai mandar eles: vão para o mercado fazer compras. Meu Deus! Porque ele precisava tratar do íntimo daquela mulher. E aí o verso 6 vai nos dizer assim: havia um poço. Jesus, cansado da viagem, se sentou. E isso se deu por volta da hora sexta. A hora sexta é o meio-dia, que a tradução veio para a gente no grego, mas para a gente é o meio-dia. Agora imaginem vocês, terra do Oriente, um sol para cada um. E aquela mulher indo pegar água na beira do poço, carregar água, não sei se ela carregava no ombro, não sei se ela carregava aquele cântaro na cabeça, mas como diz a minha mãe, no pino da meio-dia. Quem é que faz isso em sã consciência? Certamente é alguém que quer fugir de alguma coisa. Certamente é alguém que quer evitar alguma coisa. E Jesus, entendendo o sentimento daquela mulher, antes mesmo de saber qual era o tom da sua voz, ele sabia porque ele é Deus. Mas antes de saber qualquer coisa a respeito daquela mulher, ele sabe que ela está indo meio-dia buscar água naquele poço porque ela precisa se esconder de alguma coisa. Meu Deus! Primeiro que talvez seria estranho um homem conversando com uma mulher. A gente não está falando dos dias de hoje, né? Que infelizmente os valores e o respeito têm se perdido, né? Hoje ninguém liga de levar para dentro de casa, ninguém liga de ficar conversando no portão. Mas para Jesus devia ser, assim como é até os dias de hoje, os judeus têm muito respeito. Seria estranho ele ser visto conversando a sós com aquela mulher. Então é um dos motivos. Mas o motivo principal é que ele precisava tratar algo com aquela mulher que ela vinha se escondendo há muito tempo. E talvez você que está sentado aqui nessa manhã está há muito tempo evitando de falar com Deus alguma coisa que está escondida dentro do seu coração.
tem pouquinha gente, talvez a gente fique triste por causa disso, mas Ele sabe com quem Ele precisa tratar. E a primeira frase que Ele vai dizer para aquela mulher é: dá-me de beber. E ela vai responder para Jesus: como é que o Senhor me pede água, sabendo quem eu sou? Glória a Deus. Aleluia. Ela estava falando da rixa de 1000 anos. Mas eu quero trazer para essa manhã Glória a Deus. a oração que algumas de nós temos feito, alguns de nós temos feito. O Senhor sabe a ficha da minha vida. Como é que o Senhor pode contar com alguém como eu? Talvez a sua oração para o Senhor tenha sido: o Senhor sabe o quanto eu estou cansado. Como é que o Senhor pode contar com alguém como eu? O Senhor sabe o quanto eu sou incapaz. Como é que o Senhor pode contar com alguém como eu? O Senhor sabe quantas vezes eu já falhei. Como é que o Senhor pode contar com alguém como eu? O Senhor sabe quantas vezes eu comecei coisas e parei no meio do caminho. Como é que o Senhor pode contar com alguém como eu? O Senhor sabe aquilo que fala a respeito da minha história. O Senhor sabe os segredos que eu guardo. O Senhor sabe o quanto meu vaso está quebrado. Como é que o Senhor vai contar com alguém como eu? O Senhor sabe o quanto a minha fé está abalada nessa manhã. Como é que o Senhor vai contar com alguém como eu? Mas aí no verso 13 nós vamos ver Jesus respondendo para ela: eu tenho água para te dar. A água desse poço, se você beber, mulher, outra vez você voltará a ter sede, mas a água que eu tenho para dar. Se você beber uma única vez, nunca mais você vai ter sede. A água que eu te der se tornará dentro de você uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. É a resposta de Jesus para aquela mulher. E o que é que Jesus está querendo dizer com isso? O que eu tenho para fazer na sua vida não tem a ver com você, tem a ver com a água que eu tenho para colocar dentro de você. E aí ela vai dar uma resposta para Jesus. Ela vai dizer assim: Senhor, como é que o Senhor vai tirar água? Esse poço é fundo. Talvez você esteja olhando para a sua vida e está dizendo para Jesus: Jesus, o Senhor está me fazendo promessa, mas como é que isso vai acontecer? O Senhor sabe que eu não tenho recurso, o poço é fundo. O Senhor sabe que eu não tenho saúde, o poço é fundo. O Senhor sabe que eu não tenho dinheiro, o poço é fundo. Mas Jesus está nos dizendo nessa manhã: não tem a ver com você, tem a ver com aquele que pode fazer. Tem a ver com aquele que tem a água da vida nas suas mãos. Quem beber a água deste poço volta a ter sede, mas quem bebe dele nunca mais terá sede. Tem água jorrando nessa manhã para nós. Talvez a fonte nessa manhã, a fonte que nós estamos assentados na beira, a Debrais de Nova Rochelle, seja uma fonte pequena. Mas a água que está jorrando nessa manhã tem poder para resolver o teu problema. Tem poder para fazer com que aquilo que tem tirado a nossa paz, o quanto já foi falado nessa manhã: eu sou o teu descanso, eu sou a tua saída, eu sou a tua resposta. É a água que está jorrando nessa manhã para nós. Aleluia. E aí no verso 15 ela vai dizer: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Aí eu estou imaginando, ela está pedindo para Jesus uma água que não cesse, porque ela não quer mais ter que enfrentar ou voltar à beira do poço. Porque entendemos que se ela estava indo no sol do meio-dia é porque ela está fugindo de pessoas. Eu não sei se é porque falavam mal dela, eu não sei se é porque
ela estava com vergonha de tantas tentativas que ela já tinha tido a respeito de casamentos. Mas ela quer resolver o fato de não ter que voltar à beira do poço. E qual é a resposta de Jesus para ela? Vai lá e chama o teu marido. O que eu entendo com isso é que ela está querendo amenizar o sintoma. Mas Jesus está querendo entrar na causa do problema dela. Ela está pedindo para Jesus, me dá água para eu não ter que voltar para o poço. E Jesus está dizendo, traz aqui o teu problema para a gente resolver. Para você poder voltar quantas vezes forem precisas ao poço. Jesus nessa manhã está dizendo para nós, vamos enfrentar essa Samaria. Para a gente não precisar fazer o caminho mais difícil. E quando Jesus fala para ela, me traz aqui o teu marido, ela vai dizer, eu não tenho marido. Se sou eu, no lugar de Jesus, ia olhar para ela e ia falar, ué, tu não tem marido e aquele homem, que todo mundo vê você andando com ele. Mas Jesus dá para aquela mulher naquele dia uma resposta diferente. Ele diz para ela, disseste bem, disseste a verdade. Porque todo tratamento na nossa vida vai começar sempre conosco dizendo a verdade. Aí ele começa a dizer para ela, você teve 5. E o 6º com quem você está agora não é teu. Quando essa mulher começa a dizer a verdade, o verso 18 vai dizer, o que você acabou de dizer é verdade. Talvez nessa manhã exista uma conversa que nós precisamos ter com Deus e nós não estamos tendo. E Jesus está dizendo, eu sou a verdade. Começa com a verdade. Começa a enfrentar aquilo que você está evitando. Porque antes da gente abrir a boca, Jesus já sabia. Antes da gente fazer, Jesus já sabia. Antes de acontecer, Jesus já sabia. É Ele quem não falha. A gente falha. Então Ele sabia o que ia acontecer na minha e na sua história. Por que a gente tem problema para conversar com Deus a respeito de coisas que estão acontecendo na nossa vida? Nós vamos ver Jesus dizendo para ela, disseste a verdade. É como se Ele estivesse dizendo, agora eu posso começar a trabalhar na sua vida. Porque a verdade é que Jesus liberta. A verdade é que Jesus cura as mazelas da nossa vida. A verdade é que Jesus é a resposta que há tanto tempo nós estamos procurando. O que Jesus faz na vida dessa mulher é algo tão extraordinário. Os seus discípulos, sendo judeus, não podiam entrar lá para falar das boas novas. Agora Jesus vai transformar a vida de uma mulher, para que ela mesma pregue para os seus. Você está entendendo o que acontece quando nós falamos a verdade? Nós temos autonomia para pregar dentre os nossos. E talvez tenha gente aqui nessa manhã que não consegue erguer a sua cabeça para pregar entre os seus, porque está faltando ser liberto pela verdade. Mas Jesus nos trouxe aqui nessa manhã para dizer que a verdade que nós confessamos a Ele nos liberta de todos os nossos fardos. E sabe o que é interessante? Em todos os milagres que Jesus fez, sempre era a respeito de uma cura, a respeito de uma libertação, era algo visível aos olhos. Na vida dessa mulher, não. Não foi algo visível aos olhos. Jesus transformou o interior daquela mulher. Ela não teve um membro voltando para o lugar para ela contar, ela não levantou de uma cadeira de rodas para andar. Jesus transformou ela por dentro. Por fora ela continuou sendo quem ela era. E sabe o que é que Jesus está nos ensinando? Que às vezes a gente quer mudar em nós alguma característica que Ele colocou em nós para a gente usar. Tem uns que vão gritar um pouquinho mais na hora de pregar. Tem outros que vão ser mais calminhos. Aí já tem aquelas que vão ser mais bravas. Porque tem aqueles que precisam botar ordem na casa. Aí tem aqueles que tem que ser mais calmo, mais brando, mais simpático, porque tem que amenizar
situação. Jesus vai usar você exatamente do jeito que você é. Não fica tentando pedir a Deus, Deus, eu preciso falar um pouquinho mais baixo. O meu jeito de adorar tem que mudar. Jesus quer te usar do jeito que você é. Você só precisa carregar dentro de você a verdade que liberta. E isso não significa que não haverá dias que a gente vai ter que voltar na beira daquele poço para lembrar o que Jesus fez conosco. Aleluia. Vai ter dias que vai estar jorrando água de você para os outros, mas você mesmo vai precisar de uma oração, de uma resposta. E todas as vezes que isso acontecer na nossa vida, não tenha receio de voltar na beira do poço, ficar lá e contar o seu testemunho para você mesmo. Aleluia. Porque a água que jorra de você não vai cessar por causa de quem você é. Aleluia. A água que jorra de você vem dele. E talvez existam algumas pessoas que fizeram algo que dentro de você te acusa. E por isso você está pensando, a água vai cessar. Jesus te trouxe aqui nessa manhã para dizer, continua jorrando, porque a água é minha, não é sua. A Bíblia vai dizer que depois daquela conversa que aquela mulher teve com Jesus, ela não vai mudar de cidade, ela não vai mudar de bairro, ela não vai mudar de povoado. Ela vai pegar o cântaro, ela vai deixar de lado e ela vai para o meio das pessoas para falar a respeito daquilo que Jesus fez com ela. Nós lemos o verso 28 que vai dizer: ela deixou o seu cântaro, voltou à cidade e disse ao seu povo: venham ver o homem que mudou a minha vida. Jesus nos trouxe aqui nessa manhã para nos dizer que nós podemos voltar ao poço quantas vezes forem preciso. Na beira do poço nós vamos lembrar quem nós éramos, mas quando a gente sair de lá, a gente vai sair lembrando quem Ele é. Se for preciso voltar naquele pecado que aconteceu, na sua história antiga, para você lembrar quem foi que você era e quem é que você é, agora vai lá e vai olhar. Mas saia de lá com a certeza de quem Ele é na sua vida. Saia de lá com a certeza daquilo que Ele colocou dentro de você. É fonte que jorra, talvez você não possa beber hoje da água que está jorrando de dentro de você, mas continue fluindo a quem está ao teu redor. Nessa manhã Jesus nos trouxe aqui, através dessa palavra muito simples, para te pedir: quebra o cântaro da tristeza. Quebra nessa manhã o cântaro do desânimo. Quebra nessa manhã o cântaro da culpa que tem te assolado. Quebra nessa manhã o cântaro da inconstância. Quebra nessa manhã o cântaro da teimosia que tem feito você deixar de prosperar. E com isso eu quero te convidar para ficar de pé. Nós vamos orar ao Senhor. E essa oração vai ser a conversa a sós com Jesus na beira do poço. Eu não sei se você precisa dizer para Jesus: Jesus, eu estou cansada de viver essa situação. Estou cansada de enfrentar sozinho as batalhas. Eu estou cansada dessa enfermidade. Eu estou cansada dessa necessidade financeira. Eu estou cansada de buscar o batismo no Espírito Santo e não receber. Eu não sei qual vai ser a tua oração. Mas nessa manhã é o dia de nós falarmos a sós com Jesus na beira do poço. Aproveita essa oportunidade que Ele está te dando nessa manhã. Talvez a gente tenha pensado: vai estar cheio e a gente vai sair de lá, como eu sempre costumo dizer, pulando de um pé só. Mas Jesus te trouxe aqui nessa manhã para conversa sós na beira do poço. Quando a gente está conversando sozinho com uma pessoa, a gente não precisa gritar, a gente não precisa falar alto.
A gente só precisa abrir o coração. Então abre o teu coração através dessa oração nessa manhã. Nós entramos aqui por essas portas e desde a primeira oportunidade foi dito aqui: eu sou o teu descanso. Então aproveita o poço que a The Brasil Rochelle é nessa manhã para ter aquela conversa sós com Jesus. Mas é para falar a verdade. Não esconde nada. Deixa ele te ouvir. Se você quiser falar em palavras, deixa ele te ouvir. Se você quiser falar no íntimo da tua alma, mas fale para Jesus a verdade nessa manhã. Querido Jesus, Pai de amor e de bondade, essa é a tua igreja amada e nós estamos aqui em um pequeno número de pessoas. Mas o texto que nós lemos nessa manhã vai nos dizer que o Senhor pegou todos os seus discípulos e mandou que eles se afastassem, porque existem momentos da nossa vida que pessoas irão se afastar, porque o Senhor precisa tratar o nosso íntimo, e essa manhã é a manhã em que o Senhor preparou para que nós falemos ao Senhor a verdade da nossa vida. Existem coisas que o Senhor já tem nos pedido para abrir mão e nós temos encontrado dificuldades, ó Deus. Porque abrir mão vai ser dor para a nossa alma. Mas o Senhor precisa tratar o nosso interior e nós estamos aqui como servos dispostos a derramar o nosso coração diante da Tua presença para vivermos a verdade. Porque a Tua verdade nos liberta, a Tua verdade tira o peso das nossas costas, a Tua verdade leva para longe a culpa, leva o temor, leva o ressentimento. Jesus, quantos de nós estamos vivendo sem viver o extraordinário, sem viver a novidade de vida, porque nós achamos que servir ao Senhor é todos os dias estar aqui nessa casa, cantar 3 hinos da harpa, ler a palavra oficial e ouvir um pregador. Mas viver, ó Deus, diante de Ti é saber que nós podemos quebrar todos os dias o cântaro, e mesmo que nós não quebremos e escondamos em algum lugar da nossa casa, dai-nos hoje coragem, Jesus, para chegar lá e abandonar o cântaro que nós estávamos carregando ao sol do meio-dia. Jesus, entra na nossa casa, entra na nossa vida, que tudo aquilo que nós estejamos vivendo seja para o louvor da Tua glória. Jesus, que as palavras da nossa boca sejam para o louvor da Tua glória, que a comida que nós comemos seja para o louvor da Tua glória, que o dinheiro que nós gastemos seja para o louvor da Tua glória, que a peça de roupa que nós estamos vestindo seja para o louvor da Tua glória, que o fechar da nossa boca seja para o louvor da Tua glória, que muitas vezes ser afrontado seja para o louvor da Tua glória. Jesus, que aprendamos que o pedido de perdão seja para o louvor da Tua glória, que o liberar perdão seja para o louvor da Tua glória, que cuidar dos nossos filhos, mesmo quando nós precisamos ser cuidados, seja para o louvor da Tua glória, que o servir a nossa casa, mesmo que ninguém nos traga um elogio, seja para o louvor da Tua glória. Cuida de nós, Jesus, nessa manhã, assim como o Senhor teve o cuidado de enfrentar a Samaria para encontrar com aquela mulher. Enfrente, ó Deus, as provas da nossa vida para se encontrar conosco. Nós estamos precisando da Tua visita. Vai no nosso lar, Jesus, nessa manhã. Visita os nossos sentimentos. Jesus, visita as dores da nossa alma. Visita aquela pessoa que nós não podemos pegar e consertar nessa manhã. Assim como o Senhor teve um encontro com aquela samaritana, encontra essa pessoa. Não trata os nossos sintomas, Deus. Trata a causa que tem nos feito chorar, ó Deus. Esse é o pedido da nossa alma nessa manhã. Que saiamos daqui desfrutando do Teu refrigério. Que saiamos daqui nessa manhã desfrutando a paz que excede todo o entendimento. É isso que nós te pedimos e te agradecemos nessa manhã. Nós te louvamos, Jesus, pela Tua bondade. Amém. Graças a Deus.